Fala galerinha do canal Sextou, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, mais uma sexta-feira. Hoje nós temos um tema super especial que é sobre o feminismo, com a minha amiga lá de Goiás, a Luísa. E se você não é inscrito no canal, se inscreve, curte, comenta para ajudar a evangelizar, beleza? Roda a vinheta! Olá pessoal do canal Sextou, tudo bem com vocês? Meu nome é Ingrid Luiza, tenho uma página no Instagram dedicada exclusivamente a falar sobre política, religião, catolicismo e estou muito lisonjeada em receber esse convite do nosso amigo Alex Mota para falar um pouco para vocês sobre o feminismo, né? O que seria o feminismo, por que o feminismo é contrário à Igreja Católica, por que o feminismo é um movimento marxista e é sobre isso que eu quero falar com vocês. Para começar, nós vamos estudar um pouquinho sobre o que é o feminismo. O feminismo ele é dividido em três ondas. Feminismo de primeira onda, de segunda onda e de terceira onda. Alguns estudiosos alegam que o momento atual seria o feminismo de quarta onda, o feminismo mais político, de fato, né? Então vamos começar a falar sobre o feminismo de primeira onda. Então vamos lá. O feminismo de primeira onda, que é de fato o feminismo, é quando de fato o feminismo se inicia, ele começa ali do final do século XIX e início do século XX. Ele é marcado pela luta, entre aspas, depois eu vou explicar por quê, mas ele é marcado pela luta do direito ao voto feminino. Um dos grandes nomes disso era Pankhurst, Emmeline Pankhurst. A Pankhurst era uma mulher de classe média alta, possuía propriedades e ela dedicou a sua vida de fato a lutar por isso. Uma das características dela é que todas as mulheres que participavam da liga dela eram obrigadas a se filiar a partidos trabalhistas ou partidos socialistas, e a Pankhurst nunca lutou para que de fato todas as mulheres pudessem votar. A luta dela, na verdade, era para que as mulheres ricas como ela votassem. Mais ou menos nessa época, essa luta pelo direito a voto, ela não era exclusiva da Pankhurst. Nessa época já existiam movimentos que defendiam o direito a voto, mas era o direito do voto universal, que atendia ricos, pobres, enfim, todos, diferente do que a Pankhurst defendia. E aí, por que eu coloquei a palavra luta entre aspas? Porque na verdade nós sabemos que não é uma luta, não foi uma luta de fato. Quando você fala em igualdade, você tem que pensar que todos devem ser iguais, mas isso é na teoria. Porque naquela época, os homens para ter direito ao voto, inclusive hoje, eles precisavam se alistar. E as mulheres conquistaram esse direito ao voto sem dar nada em troca, né? Na verdade, o homem ele é obrigado a se alistar para poder votar. E a mulher conquistou o direito ao voto de forma muito, muito simples. Ela simplesmente teve direito a votar. Outro fato muito interessante, ainda falando sobre essa questão do voto, foi que a primeira mulher brasileira a votar, que foi a Celina Guimarães Viana, ela é de Natal, Rio Grande do Norte, dedicou esse direito ao voto exclusivamente ao marido dela. Ela disse que tudo havia sido obra do marido dela. Aí nós passamos então para o feminismo de segunda onda, que foi aquela onda em que o feminismo ficou mais ligado ainda ao marxismo, né? Porque foi a onda marcada pela liberdade sexual, liberdade da mulher em trabalhar, sobre o papel da mulher na família. E por que há essa ligação com o marxismo? Porque nessa época, as feministas, elas alegavam que o patriarcado que oprimia as mulheres era fruto da sociedade burguesa. Ou seja, elas criticavam a opressão pela qual elas passavam exclusivamente ao fato do capitalismo existir, né? Inclusive nessa época, Lenin disse algumas coisas muito interessantes sobre o feminismo. Ele disse que a mulher, tendo filhos e sendo casada, era uma das coisas que deveria ser mudada para que o feminismo vencesse e o comunismo ganhasse. O que ele quis dizer então? Ele quis dizer que enquanto a mulher continuasse em casa, cuidando do marido e dos filhos, o comunismo não venceria. E é por isso que o feminismo tem tanta pretensão em destruir a família, em colocar a mulher como alguém que não depende do
Não falo financeiramente, mas depende do casamento. E, inclusive, falando em casamento, foi nessa época que surgiu uma mulher que eu considero uma das grandes mães do feminismo, que foi a Simone de Beauvoir. Ela é autora do livro O Segundo Sexo e algumas outras teorias. Inclusive, ela é chamada de filósofa do feminismo. Por que eu estou citando ela agora? A Simone de Beauvoir, ela defendia que o casamento era uma instituição falida. Ela era casada com Sartre e eles foram acusados de defender e ajudar o nazismo. A Simone de Beauvoir, ela foi proibida de lecionar na França. Ela era professora e ela foi proibida de lecionar porque ficou comprovado que ela estuprava e aliciava as suas alunas de 12 a 15 anos para que elas ficassem com o marido dela. Pois é, essa é a filósofa do feminismo. E aí então vem o feminismo de terceira onda, que tinha praticamente as mesmas pautas do feminismo de segunda onda, só que eles eram mais radicais, né? Teve muita influência do movimento punk e nessa época eles endeusavam a prostituição. Foi quando eles começaram a endeusar as prostitutas, se autodenominar vadias e, enfim. Dito tudo isso, fica muito claro, muito óbvio quais são as reais intenções do feminismo e por quê. O feminismo é um movimento que defende o comunismo, é um movimento marxista que defende o fim da família, o fim da mãe, o fim da esposa. E por que tudo isso? Porque Lenin e Marx, eles eram contra a submissão da mulher, porque eles acreditavam que quando a mulher saísse da casa do marido, quando a mulher saísse da cozinha e assumisse o seu papel, é que seria mais fácil o comunismo vencer. Só que uma das coisas que eu acho interessante falar sobre isso, e aproveitando que o canal é de alguém católico, é que existe um documento publicado pela Igreja Católica em 1948, que excomunga pessoas que propagam ideias comunistas. Além de tudo isso, né, vale ressaltar que o feminismo é um movimento coletivista, é um movimento que enfatiza uma interdependência dos seres humanos. E para Marx, o indivíduo deveria ser abolido em prol da sociedade. Assim, seria mais fácil fazer uma repreensão grupal do que individual, um a um. Portanto, os movimentos coletivistas eles são muito importantes para o marxismo e para o comunismo. Lá, o indivíduo ele perde a sua característica principal, que é a característica de pensar por si próprio. Dentro do movimento coletivista, a pessoa já tem a submissão do que é certo e do que é errado. E ela deixa de pensar por ela mesma para pensar em um todo, ou em que um grupo específico manda e ela faz. É o que a gente conhece como massa de manobra. Agora falando de uma perspectiva mais cristã, de uma perspectiva mais religiosa, afinal não existe feminista cristã, a Igreja Católica excomunga pessoas que têm essa afinidade e pensamentos comunistas. E o feminismo, ele é contra a vida, né? O feminismo é um grupo abortista, que não importa em qual condição que seja, ele vai ser favorável ao aborto. E isso nós sabemos que é totalmente contra os nossos princípios cristãos.